principalmente a gente trabalhou com os processos relacionados à difusão, osmose, transporte ativo, transporte passivo, etc. Hoje a gente começa a ver diretamente a parte relacionada ao estudo das organelas. Mãe, o estudo das organelas. Quando eu falo dessas organelas, uma coisa logo que é fundamental, mãe, que é importante, é que me dê, é que o conceito de célula, sei, não, o conceito de célula, ele varia, tá certo? Isso aí, tirei de lá. O conceito de célula, ele varia dependendo do tipo de estrutura que a gente está trabalhando, perfeito? Então, esse conceito ele vai variando e célula, né, está ligado justamente à capacidade que elas têm de que a cópia dela mesma e aquelas teorias que a gente tem da teoria celular, né? Todo ser vivo, tirando os vírus, são seres que são formados por células. Lembrando que vírus são organismos vivos acelulares. Então, o vírus tem um comportamento diferente dentro do processo. Perfeito? Essas células, a gente já viu na aula passada, que a gente tem uma diferença entre as células animais, células vegetais e aquelas células que são chamadas de procariotas, que são as bactérias. Então, tudo isso são organismos que têm características distintas. Perfeitamente? Vamos lá. Algumas células são extremamente visíveis no dia a dia e outras células não são tão visíveis como a gente espera. Então, aí a gente teria a ideia, né, de uma célula que seria o óvulo. Esse óvulo humano, ele tem algumas características diferentes das outras células, porque o óvulo humano é extremamente grande e ele tem a capacidade de quê? Esse óvulo humano ele tem a capacidade de se desenvolver, ele é uma célula que se chama de totipotente. Totipotente é aquela célula que está sempre, tá certo, em capacidade de divisão, ok? E quando a gente fala dessas células, observe aí, a gente teria a ideia, né, do espermatozoide, que é uma célula bem menor. O espermatozoide é uma célula que fica por cima, nesse caso aí, no momento da fecundação. Ela estaria querendo fecundar a célula. E quando a gente trabalha com o mecanismo de fecundação, a gente tem a ideia mais ou menos, né, que o corpo humano tem aproximadamente 10 trilhões de células. Tudo que a gente vai falar daqui para frente, tudo que a gente vai citar sobre o assunto célula, ele está ligado especificamente à capacidade das células serem vistas, porque antigamente não se tinha como se ver a célula. Então, no momento que a gente passa a ter a propriedade de ver a célula, a gente automaticamente melhora essa visualização, perfeito? A gente melhora essa visualização. E a primeira pessoa que teve uma ideia de como seria uma célula viva, etc., essa primeira pessoa foi Robert Hooke, aquele manjadinho da esponja, não sei, da cortiça, aquilo que a gente está acostumado a ver dentro desse mecanismo celular. Perfeitamente, queridos? Ele usou um microscópio rudimentar, viu a cortiça e os espaços vazios, disse que eram células, células no sentido de cadeia. Até que ele viu errado, aquilo ali era no ar, só tinha ar dentro dele. Algumas células têm características bem importantes quando você vê, tá certo? A sua forma, levando em consideração especificamente que essas células elas apresentam, né, formas e estruturas diferentes. Perfeito? Viu? Quando viu? Vamos analisar quando você observa isso aí, você vê que o microscópio óptico, né, ele tornou-se bastante popular no século XIX,
E a partir daí, tá certo? A partir daí você tem duas teorias que começou a trabalhar, né? Começou a se analisar as células. E essas células, né? As células eram verdadeiras unidades funcionais que você tem, tá certo? Dentro dos seres vivos. Outra coisa que é importante a gente perceber é que esse estudo de célula ainda hoje é uma coisa ainda muito primitiva, precisa ser melhorado muito dentro desse processo. Vamos lá. Aqui a gente já falou na aula passada, né, na conversa que a gente já teve, na introdução de membrana, a gente viu que tem as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, aquele exemplo que você tem do nucleóide, são células que não têm núcleo, tá certo? São células que não têm núcleo. E no lado você tem as células eucariontes, que são as células que têm, tá certo? Núcleo organizado, núcleo bonitinho. Observa a diferença. Na procarionte, do lado esquerdo, eu só mostro aqui o nucleóide, e no lado direito eu mostro diretamente o núcleo, onde revestido no núcleo, você vai ter aqui a carioteca. Daqui, voltando, célula bacteriana, aqui no lado esquerdo, você tem o nucleóide. Esse nucleóide não é revestido por membrana. E no lado de cá eu tenho o núcleo verdadeiramente dito, onde eu tenho aqui a membrana delimitando. Essa membrana é chamada de carioteca, que você está vendo aí, tá certo? Nessa estrutura. A gente também já falou lá atrás, quando a gente viu, falou de estrutura de célula, a gente vai aprofundar isso depois, não vou falar com bactéria, né? Que tem a bactéria mais simples e a bactéria mais complexa. Mais à frente eu volto a falar dessa imagem com vocês. Tá, pronto. E hoje a nossa conversa aqui vai ser trabalhar com as células eucarióticas, principalmente dando ênfase à estrutura das organelas e dando a estrutura do núcleo, onde o núcleo vai ser estudado dentro dos mecanismos que a gente tem, dos mecanismos celulares. Perfeito? Aí tem uma imagem bonitinha aí, dessa variedade de núcleos que a gente tem dentro das células. Essa variedade é provavelmente de células diferentes, formas diferentes, características diferentes. Essa do meio aqui, vermelha em cima, essa do meio, isso aqui é uma amostra das células do sangue, onde eu tenho as hemácias, que são as células vermelhas, os leucócitos são células brancas aí, bem visíveis, e essas estruturas meio averdeadas são as plaquetas. Observe que plaqueta não tem forma definida. E as hemácias são células que não apresentam núcleo na sua estrutura. E aí a gente vai começar a trabalhar agora com as formas, vai começar a trabalhar com as formas diferentes que a gente teria de quem? De organelas. Perfeito? Cada organela com sua característica, cada organela com sua função. Essas organelas estão mergulhadas no meio da célula. Essas organelas estão no meio da célula. E essas organelas estão mergulhadas num líquido chamado de hialoplasma. Hialoplasma também é chamado de citosol. Citosol quer dizer o líquido que preenche o espaço interno da célula. Então, vamos agora dar uma ênfase aqui a essas organelas. Vamos adiantar para a gente ver se adianta bem essa conversa. E no próximo assunto, eu já quero ver se a gente já vai começar a trabalhar com núcleo, que é o termo que vai nos interessar para a próxima conversa. A primeira estrutura que aparece são os ribossomos. Lembrando que ribossomo é encontrado em qualquer célula viva. Desde a bactéria, mesmo o procarionte só tem ribossomo. Ribossomo é uma célula muito rudimentar, uma célula muito simples. E esse ribossomo ele tem como função básica, né, a síntese de proteínas que a gente vai trabalhar dentro das células. Esses ribossomos são pequenas estruturas que não apresentam membrana. Grava isso, viu? Ribossomo não apresenta membrana associada a ele. Ribossomo é um pequeno grânulo, é uma pequena estrutura, onde você vai ter como dificuldade geral perfeito? E esse ribossomo ele é formado por duas unidades, uma unidade menor e uma unidade maior, tá certo? E essa estrutura é a sede basicamente de todo o processo da síntese proteica. Perfeito? Vamos lá.
Associado ao ribossomo, eu vou ter a classificação de uma estrutura chamada de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma rede de túbulos que você tem dispersos na célula, e essa rede de túbulos ela está relacionada especificamente à presença de duas situações. Existe o retículo chamado rugoso, que é aquele que tem ribossomos aderidos às suas paredes, observe na definição, também chamado de ergastoplasma. Existe o retículo liso, onde o retículo liso, ou também chamado de agranular, é aquele que dá certo suporte, basicamente o transporte. Não apresenta ribossomos na sua estrutura. Aqui está bem claro agora aqui. Observe agora nessa imagem que vai se formar, que as estruturas da esquerda são estruturas que têm ribossomos, logo seria o retículo rugoso. As estruturas da direita não têm ribossomos, só são um conjunto de membranas. Esse conjunto de membrana caracteriza a presença do retículo liso que a gente vai ter nas células. Novamente a ideia. Está bem clara aí na estrutura. Ribossomos, onde tem os grânulos, você vai ter o retículo rugoso. Onde você não vai ter os grânulos, você vai ter a presença do retículo liso. Então, retículo rugoso, presença de ribossomos aderidos às suas paredes. Você observa aqui, bem claro. No retículo liso, você não tem ribossomos aderidos às suas paredes. Basicamente, a função é a função de transporte. Mas o retículo liso também está ligado à síntese de esteroides, ou síntese de lipídios, pode também ser produzido nesse retículo liso. Essas proteínas que são formadas nas células, lembre-se daquelas definições que nós tivemos lá atrás sobre bioquímica. A gente sabe que proteína é a nossa principal substância estrutural. Então, essas proteínas elas podem se encaminhar na sua produção para vários mecanismos. Então, toda a proteína que é produzida, essa proteína ela pode ser utilizada no trabalho celular, pode ser usada através da formação de enzimas, pode ser utilizada na formação do citoesqueleto. O citoesqueleto está ligado especificamente à parte de sustentação, de dar forma à célula. Essa proteína também pode ser encontrada na estrutura nuclear, existe uma proteína nuclear. Essa proteína pode estar também sendo encontrada dentro da mitocôndria. Mitocôndria tem as proteínas que ela produz para o processo de respiração. Dependendo se for uma célula vegetal, você vai ter a presença de proteína no cloroplasto. E você vai ter também no organela, que tem um papel importante, que são os peroxissomos. Se você tiver com um caderno aí, ou se não tiver depois, quando for ouvir a aula, anota isso. Peroxissomos são estruturas que vão fazer a oxidação de toxinas. O peroxissomo metaboliza essas toxinas. Então, esses peroxissomos, eles são muito comuns no fígado. O nosso fígado é um órgão que diretamente ele está associado, tá certo, a esse processo, a esse mecanismo. Existe uma organela chamada complexo de Golgi. Hoje em dia, essa organela chamada complexo de Golgi virou complexo Golgiense. Essa organela são formadas por um conjunto de sacos achatados, e esses sacos achatados, tá certo? Eles vão fazer o quê? Armazenamento de secreções produzidas pela célula. Normalmente, essas secreções vêm do retículo endoplasmático e vão formar pequenas vesículas ou granulações que serão liberadas na célula. Do ponto de vista prático, a gente poderia associar três funções principais dos complexos de Golgi, ou Golgiense. Armazenamento de secreções celulares, ele vai acumular essas secreções, formação do acrossomo. Acrossomo, a gente já falou alguma coisa na aula de embriologia, acrossomo está localizado na cabeça do espermatozoide e é ele que vai armazenar uma enzima chamada hialuronidase, que é para participar do processo da entrada do espermatozoide no óvulo. E uma função primordial que a gente tem desses complexos de Golgi seria justamente ele origina os lisossomos. Lisossomos seria a organela que a gente tem ligado ao mecanismo da digestão intracelular. Aí você vai ter o conjunto de sacos, e eu queria que vocês gravassem duas coisas aí.
Vocês observem aqui que aparece aqui embaixo uma palavra cis. Observe que aqui embaixo tem o termo cis. Perfeito? Aqui tem um termo cis. Cis quer dizer entrada do sáculo. É o local de entrada. E lá em cima, a gente tem a estrutura trans. Aqui em cima, eu tenho estruturas trans. Trans é o local onde você vai ter o brotamento das vesículas. Então, as secreções vão entrando por essa parte cis, que é a parte de baixo, elas vão passando para cada cavidade até chegar na região trans. Observe lá atrás, são as vesículas secretoras. Eu vou liberar essas vesículas secretoras com substâncias dentro do metabolismo celular. Observe que esse complexo golgiense, se a gente começar a ampliar, se a gente começar a trabalhar com o seu componente básico, aqui embaixo você tem uma estrutura bem bonitinha do complexo de Golgiense. Observe que embaixo de tudo você tem a parte cis está aqui embaixo, na entrada, e a parte trans é onde você vai ter a formação das vesículas, desses sacos. Então, são duas regiões diferentes que você tem. Cis entra, trans libera essas vesículas de secreção. Perfeito? E aqui ao lado você tem uma fotografia eletrônica, vai aparecer aí, onde você vê que a fotografia eletrônica, né, não parece muito com o complexo de Golgi que a gente está acostumado a ver, em questão de prova, etc. Então, tem características que são diferenciadas. Mas lembra a história. Vai aparecer novamente agora uma outra imagem do complexo de Golgi, onde você vê perfeitamente as bolsinhas. Olha a palavra que eu vou dizer. Tem autor que diz que cada saco desse achatado, ele é chamado de dictiossomo, DIC, dictiossomo. Então, são esses dictiossomos que são os sacrozinhos que vão ficando achatados um em cima do outro. Perfeito? Essa imagem agora fica mais didática. Observe que aqui embaixo você está o que? A secreção está entrando e aqui em cima está brotando as vesículas. Perfeito? Região trans aqui em cima. E observe que essas vesículas armazenam secreções. E não, o primeiro lisossomo que se forma, que é chamado lisossomo primário, é aquele que tem origem direta do complexo de Golgi. Esse lisossomo depois vai se misturar com o alimento. É por isso que ele vai formar uma estrutura chamada lisossomo secundário. Tá certo? Esse lisossomo secundário já é o lisossomo associado àquela partícula que foi ou englobada por fagocitose ou englobada por pinocitose, né? Vai depender do tipo de estrutura que você tem. Perfeitamente? A função clássica do complexo de Golgi seria, a primeira, armazenar secreções e a segunda seria a produção do lisossomo. Ok? Dependendo da situação que a gente tenha, o lisossomo, está certo? São bolsas encontradas dentro da célula que tem o papel de limpeza, demolição, decompondo micro-organismo. Ele vai fazer a decomposição mesmo, ele vai fazer a digestão, tá certo? Porém, às vezes, esse complexo de Golgi ele é utilizado para destruir parte da própria célula. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você tem mitocôndrias velhas. Mitocôndria tem um tempo de vida. Essas mitocôndrias estão velhas, então o complexo de Golgi vai liberar lisossomo e esses lisossomos específicos vão destruir, às vezes, partes da própria célula, para que seja naturalmente o quê? Reciclado. Chega num ponto que você vai ter, tá certo? Um limite. Então, tem um tempo geral de vida e esse tempo geral de vida, os lisossomos vão fazendo esse mecanismo. Às vezes, ele destrói partes da própria célula. Tem duas palavras importantes. Autofagia é quando destrói segmentos da célula, e a autólise é quando a célula é totalmente destruída. A autólise leva à morte celular. Então, a autofagia é a destruição de partes da própria célula, mas a célula não é destruída. Mitocôndrias velhas, etc. A autólise, não. É um processo de autodestruição. Muitas vezes, ele é um processo biológico. Tem que ter autólise para poder a gente, né, ter certos mecanismos que a gente tem nas células. Vai depender muito, muito do como você vai trabalhar esses dois processos. Nós já vimos isso aqui. Aqui em cima eu tenho uma partícula sólida sendo englobada, onde essa partícula sólida vai formar o píceo
endópita. Isso aqui é uma fagocitose. E a partícula englobada é chamada de fagossomo. Vai chegar agora o lisossomo e se misturar a ele. Uma partícula líquida não vai ter pseudópito. Uma partícula líquida vai ter um canal de pinocitose e através desse canal vai englobar o líquido e o líquido vai formar uma molécula chamada de quê? De pinossomo. Eu poderia dizer aí que fagocitose, que é o primeiro caso, acontece uma evaginação da membrana. Pinocitose, que é o segundo caso, acontece uma invaginação que a gente vai ter dentro da membrana celular. Aqui, nessa imagem que vocês vão ver agora, aparece a estrutura de uma célula. Essa é a estrutura de uma célula, você vê aqui em cima, aqui, essa parte laranja seria o complexo de Golgi, mitocôndria lá do lado, complexo de Golgi. Você vê perto do núcleo a presença do retículo rugoso, porque você vê os pontinhos que são ribossomos. O que é que vai acontecer agora aqui? O alimento é englobado, é produzir o lisossomo. Produziu o lisossomo aí no lado esquerdo. Esse lisossomo que foi produzido aqui do lado esquerdo, esse lisossomo agora, ele vai ser liberado no metabolismo celular e vai se juntar com o alimento que entrou. Vai formar uma vesícula chamada de fagossomo. Esse alimento vai ser digerido e o que não presta vai formar um resíduo. Ok? Esse resíduo a gente viu que ele é botado para fora por plasmocitose, na aula passada. Fagocitose e pinocitose, englobamento. Plasmocitose, que é o processo de defecção celular. Ela vai colocar para fora tudo aquilo que ela não precisa, tudo aquilo que ela não quer. E muitas vezes esse lisossoma aqui, olha, um vacúolo autofágico. Tem uma mitocôndria velha que ele vai destruir. Essa destruição que ele está fazendo aí é um processo biológico, faz parte do mecanismo, tá certo? Não tem nada a ver deixar de fazer. Então, esse vacúolo autofágico é um processo diferenciado, perfeito? É um processo diferenciado de destruição de partes da própria célula. Depois, o que não presta também vai ser eliminado e colocado para fora, perfeito? Aqui também você tem um processo de eliminação de estrutura da célula. Lembre-se que as hemácias são células anucleadas, elas vão perder o núcleo para o processo de autofagia. Quer dizer, o lisossomo começa a comer toda a estrutura interna da célula, fica só a hemácia. A hemácia não tem DNA, por isso que exame de DNA não pode ser feito pela hemácia. Exame de DNA tem que ser feito pelos leucócitos, que são células nucleadas que a gente vai ter dentro da estrutura celular. Entramos em outra organela. A gente aqui só está falando da estrutura da organela, eu não vou entrar em detalhe do funcionamento da organela, ok? Mas essas organelas que são mitocôndrias, são estruturas em forma de bastão, né, em forma bastonetes, formado por duas membranas, interna e externa, e essas membranas internas e externas são responsáveis basicamente pelo mecanismo de quê? De produção de energia. As mitocôndrias fazem a respiração celular e, como consequência, você vai ter a produção de energia. É importante também pensar que mitocôndria tem DNA. Se mitocôndria tem DNA, tem capacidade de autoduplicação. Se eu tenho um exercício muscular e falta mitocôndria, você vai ter a fadiga. Aí você faz mais exercício para aumentar a quantidade de mitocôndria do músculo para metabolizar o processo, ok? Outra ideia de mitocôndria, né? Muito pequenininha, tá certo? De 1 até muito, tá certo? Nanômetro que você teria, micrômetro, forma de salsicha, apresenta duas membranas, dentro dela vai ter dobras chamadas de cristas, contém DNA próprio, se reproduz por divisão simples e gera energia. Mitocôndria é o espaço que você vai ter essa produção de energia dentro das células. Novamente aí a estrutura. E aqui eu tenho, né? Observe que às vezes o que eu faço na sala de aula, o desenho de cima não tem nada a ver com o desenho de baixo, né? Você vê que você dizer que o de cima é igual ao de baixo só se você estiver doido, né? Então aqui você tem a membrana externa, a membrana interna, e dentro eu tenho compartimentos. Esses compartimentos são as cristas mitocondriais. A gente vai aprender no futuro que essas cristas estão relacionadas com a cadeia respiratória.
E dentro, preenchendo todo aqui, tem um líquido chamado de matriz mitocondrial. É dentro da matriz mitocondrial o que acontece, aquela reação bem conhecida de vocês, que é chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um mecanismo que acontece dentro da matriz mitocondrial. Percebam, as mitocôndrias tiveram origem a partir de quem? Perceba que o desenho da mitocôndria é muito parecido com o desenho da bactéria. Duas membranas, divisões internas. Então, no passado ancestral lá atrás, alguma célula eucariótica ancestral englobou mitocôndrias e essas mitocôndrias, com o tempo, se transformaram em englobou bactérias e, com o tempo, essas bactérias se transformaram em mitocôndrias. Foram as primeiras células eucarióticas que a gente teve no planeta. Perfeito? Do mesmo modo que na célula vegetal você vai ter um englobamento com partículas de células fotossintéticas. Chegamos agora nos centríolos. Centríolos são organelas que têm um papel fundamental durante a divisão celular. Centríolo é formado, grava isso que eu vou dizer agora, 9 conjuntos de túbulos 3 a 3. 9, 3 a 3. E o conjunto são 2 conjuntos desses. Centríolos são 2 estruturas. Então, aqui você fica mais prático de ver isso. Então, aqui eu tenho a estrutura, olha aí. São 9 conjuntos de túbulos 3 a 3, 9, 3 a 3. E observe que são 2, eu chamo de centríolos 2 conjuntos. É uma coisa só, no ângulo de 90 graus. Essas 2 estruturas próximas são chamadas de diplossomo. Diplossomo com D. Diplossomo. Então, os diplossomos, que são os centríolos, são 9 conjuntos, 3 a 3 e 3 centrais. Esses centríolos, eles têm um papel fundamental na divisão celular. Por que na divisão celular? Porque na divisão celular, os centríolos eles estão ligados especificamente à formação, tá certo? Do fuso. Aquele fuso que se forma dentro da célula, arrastando para um lado e para o outro os componentes que você teria da célula, é isso que a gente vai chamar de quê? De centríolo. Então, o fuso é formado a partir do centríolo. Observe que a divisão celular numa célula animal começa na prófase, com a duplicação dos centríolos. Célula vegetal é diferente. Célula vegetal não tem centríolo, a não ser os briófitos. Mas os vegetais que a gente estuda não têm centríolos. Então, eles têm um mecanismo diferente da formação daquela fibra do fuso. Já quando eu falo de cílios e flagelos, olha a diferença agora aqui. Deixa eu voltar aqui a imagem. No desenho aqui, que eu voltei de centríolo, observe que são conjuntos de 3 túbulos, conjunto de 3. E são 9 conjuntos de 3. E no meio não tem nada, no meio é oco, ok? Já quando você vê cílios e flagelos, são 9 conjuntos, tá certo? De 2 a 2, 9 de 2, mudou a ordem, e 2 no meio. Então, não precisa nem contar, rapaz. Se está fazendo a prova, tem um conjunto de tubo que está oco no meio, é centríolo. Se não tiver oco no meio, seria o quê? Cílios e flagelos. Cílios e flagelos são estruturas da locomoção celular. E eles são formados a partir dos centríolos também. Os centríolos têm uma participação direta nessa formação. Os cílios têm batimento sempre lateral. O batimento dos cílios ele é unilateral, é sempre no sentido. E o batimento do flagelo ele é ondular. Ele vai manter um padrão de uma certa onda de deslocamento. Chegamos numa organela que é fundamental no nosso estudo, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são organelas encontradas nos vegetais que têm um papel fundamental na síntese de substâncias da fotossíntese. A fotossíntese, que é a produção de glicose a partir da luz dos vegetais, é função primordial desses cloroplastos. Então, eles são encontrados apenas em células de plantas e algas. É melhor dizer assim, cloroplasto é encontrado nos seres clorofilados, porque ele vai metabolizar clorofila. São mais complexos que as mitocôndrias, porque além das 2 membranas, eles têm membranas internas contendo clorofila, que é o pigmento. Eu falei
que na mitocôndria o líquido interno era chamado de matriz. No cloroplasto eu vou mostrar a vocês que o líquido interno é chamado de estroma. A gente não vai entrar muito em detalhe na função química do cloroplasto, eu vou ver isso quando eu for trabalhar com fotossíntese. Já está chegando essa aula aí, mais ou menos, no nosso caderno, na nossa apostila. Daqui a pouco eu estou vendo essa parte de fotossíntese. A função deles é realizar a fotossíntese e eles possuem seu próprio DNA. Logo, se o cloroplasto tem seu próprio DNA, ele tem capacidade de autoduplicação. Você vê isso facilmente. Se você pega uma planta e bota ela dentro de casa, às vezes ela fica amarelada, porque ela está perdendo o cloroplasto. Se eu boto ela na luz, ela volta a ficar verde. Então, esse mecanismo de ficar verde novamente é que os cloroplastos voltaram a se dividir. Futuramente tem palavra que eu vou trabalhar muito. Está em inglês aqui, mas dá para desenrolar. O estroma, o tilacoide, os grânulos, as membranas internas, tá certo? O espaço intermembrana, a membrana externa. Então, o cloroplasto, observe aqui que aparece já que ele é verdinho. Verdinho por quê? Porque ele é o local que vai ter a fotossíntese da clorofila, que é o pigmento que eu encontro nessa situação distinta. Perfeito? Olha aqui a origem dos cloroplastos. Parecido com a mitocôndria. A célula primitiva englobou uma bactéria fotossintética. Essa bactéria fotossintética se transformou em cloroplasto e ela passou a realizar o processo de fotossíntese. Ok? Nós já falamos aqui, organelas delimitadas por membrana, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomo e peroxissomo. Está bem claro aí, peroxissomo, vesículas que fornecem o ambiente para contenção, para o peróxido de hidrogênio, quer dizer, a oxidação de substâncias que você vai ter dentro desse processo. É uma enzima chamada de catalase. Tá certo? Aqui você vê na imagem, aqui, ó, o retículo rugoso, que é o 1, produz proteína que é armazenada no complexo de Golgi. Do complexo de Golgi vai produzir o lisossomo, que vai colocar para fora aquilo que ele não quer. E também essas enzimas são utilizadas para a produção dos peroxissomos. Dentro do espaço interno, você vai ter um ambiente chamado citosol. O citosol ele contém grandes e pequenas moléculas, tá certo? Dentro dela, onde acontecem basicamente as reações químicas, contém os ribossomos, as organelas e a última função, contém filamentos longos e delgados de proteína. Isso é chamado de citoesqueleto. O citoesqueleto é que vai dar a forma, vai dar a estrutura que você vai ter desses componentes. Esse citoesqueleto, que vai dar a forma, a estrutura, basicamente eu vou ter três mecanismos. Eu vou ter a formação dos filamentos de actina, que você encontra isso muito no músculo, os microtúbulos, que participam também da divisão celular, e os filamentos intermediários, que reforçam a mecânica da célula. A mecânica de quê? Da sua forma. Então, microtúbulos e microfilamentos vão dar justamente a forma, ajudar na estrutura da célula como um todo. Novamente aí mostrando essas variedades de túbulos, tá certo? Que você tem. Novamente aqui, ó, microfilamentos e microtúbulos aqui. Observe que esses filamentos também são derivados de quem? De muita coisa a ver, a forma parecida com cílios e flagelos, complexos de Golgi, que vai dar origem a esse conjunto de túbulos. E esses túbulos vão ficar dispersos especificamente dentro das células. Ok? Outra coisa a pena lembrar é que as células, como são unidades vivas, essas células têm o quê? Substâncias na membrana que vão captar informações, são chamados receptores de superfície. Esses receptores de superfície, tá certo? Vão receber informações e ao receber essas informações, eles vão fazer com que você desenvolva certas características do metabolismo celular. É muito comum isso com a insulina, por exemplo. Na membrana da célula, você tem receptores de insulina. Esses receptores, tá certo? Você vai ter automaticamente que dar uma função, ativá-los, tem uma enzima que vai dar o seu funcionamento. Feito? A célula, ela responde através de sinais, sinais químicos, sinais de gases, proteínas, luz, movimentos mecânicos. Tudo isso vai interferir para que a célula passe a ter características e ter atividades celulares.
E o passo seguinte é a gente chegar justamente no estudo da estrutura principal do meio da célula, que é o núcleo.